Mas vamos Então, lá, a gente estava vamos lá. falando, você estava falando sobre a questão da autorresponsabilidade, né? Então, que para mim, assim, Eric, foi a coisa mais essencial, foi o que mudou a minha vida realmente, quando eu entrei em contato com a Ayurveda, né? É, que é essa questão de olhar para mim, de olhar para os meus movimentos, de olhar para o meu intestino, de olhar para a minha fome, de comer nos horários que eu tenho fome, né? Comer com mais atenção, saber fazer escolhas, melhores escolhas, né? Saber o que, que eu estou escolhendo para comer, o que meu corpo está pedindo, né? Enfim, as práticas de meditação. Então, tudo isso eu acho que é consciência e é responsabilidade pelos meus movimentos, né? Então, eu acho que essa consciência que a gente acaba, essa relação mais próxima que a gente tem com a gente mesmo e com o nosso corpo e com a nossa mente, ajuda a gente a fazer melhores escolhas, né? Ajuda a gente a ter mais consciência de tudo, né? Com certeza. Eu acho que o grande barato do Ayurveda, o Ayurveda é muito maravilhoso, o Ayurveda é divino, eu sou muito suspeito, obviamente, sempre para falar do Ayurveda. Sempre que eu me perguntam, Eric, o que é mais legal no Ayurveda? Eu falei, pergunta para outra pessoa, né? Eu sou muito suspeito para falar isso. Mas eu acho que o grande barato do Ayurveda, que é o grande diferencial para outras racionalidades que a gente conhece, que eu entendo que assim, todas as racionalidades são maravilhosas. Basta a gente captar o que é legal para nós em relação àquela racionalidade, aquela forma de ver o mundo. Mas no Uhum. Ayurveda, essa forma que a gente entende que não existe como a gente estudar alimentação, ou a mente, ou fito, ou tratamento, ou qualquer coisa no Ayurveda sem entender os órgãos dos sentidos. O Dr. Parthasarathi, que é um grande professor de Ayurveda, um grande amigo, ele fala que os órgãos dos sentidos são as janelas para a alma. Eu entendo isso de uma forma filosófica, maravilhosa, profunda, mas tem muito a ver também no dia a dia. São através dos órgãos dos sentidos que nós nos alimentamos. Nos alimentamos através do paladar, que é o alimento, da visão, do olfato, do toque e da audição. Além disso, no Ayurveda fala que tem a mente e tem a parte energética, que as pessoas chamam de espírito, alma. Eu costumo falar, não importa o nome que você chama, a gente entende por energia e ponto. O nome que você se sentir mais confortável em chamar, tá beleza para mim. Eu não vou discutir isso agora, porque isso é uma discussão sem fim que nunca vai chegar a uma conclusão final, não é verdade? Porque cada tradição, cada local do mundo vai chamar de um nome diferente e vai ter uma explicação É. um pouco distinta, que no final a gente está falando a mesma coisa. É o famoso discutir uma coisa que não vai chegar a conclusão nenhuma. O Dr. Robert Svoboda, que é meu querido professor, ele fala, discutir coisas que não vai se chegar a conclusão nenhuma é perder tempo numa vida muito curta que a gente tem nessa encarnação. Total. Então, eu foco no coisa que é mais importante. E esse é o grande barato, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, das desarmonias mentais, dos excessos mentais que a gente tem, que a gente estava falando, ficou meio picotado, mas a gente estava falando anteriormente, né, dos excessos, o que pode levar. Por exemplo, quando a gente fala em excesso na mente, o que a mente pode acontecer quando a gente tem um excesso? É igual na sua casa. Na casa de vocês têm energia elétrica. A gente tem energia dentro do corpo. E eu não estou falando de energia sutil, eu estou falando de energia de verdade. Exatamente. E o cérebro precisa dessa energia. Quando a gente faz um excesso dessa energia no nosso corpo, acontece em nós a mesma coisa que acontece na casa de vocês, que é o quê? O disjuntor cai. A gente não tem o disjuntor na mente. A casa tem o disjuntor, mas a ideia é igual. É quando a gente entra em colapso, quando a gente entra em crise, quando a gente chora, quando a gente esperneia, quando a gente quebra coisa, quando a gente, sei lá, xinga alguém, quando a gente desmaia muitas vezes. Tem gente que desmaia, chega ao ponto de desmaiar. Tem gente que fica com raiva, coisas que vão acontecendo na vida das pessoas. O grande barato do Ayurveda é ver que esse equilíbrio se faz através... Voltou sim, voltou. Agora voltou. Que o grande barato do Ayurveda se faz equilibrar tudo isso através dos 5 órgãos dos sentidos. E a autorresponsabilidade nesse caso é extremamente importante. Porque não é só... Porque quando a gente fala normalmente, a pessoa está com uma questão mental ali, vamos chamar de questões mentais, tá? Porque eu não quero colocar nomes
Porque no Ayurveda a gente usa outros nomes e muitas vezes é muito difícil, muito complexo a gente trazer um nome, seja ele qual for, para a nossa racionalidade. Mas a gente faz esse equilíbrio acontecer não através de remédios somente, sabe? Remédios que a gente diz dentro do Ayurveda está ligado a questões espirituais, como astrologia, remédios ligados à fitoterapia, mas a gente se faz também por um controle da alimentação. A gente estava falando, eu estava falando a importância de a gente, para a gente gerar um tratamento, etc., dentro do Ayurveda, como é importante essa autorresponsabilidade em manter os órgãos dos sentidos sempre bem nutridos e equilibrados. E aí onde inclui a alimentação, onde inclui a meditação, onde inclui a rotina, onde inclui as escolhas na vida, as escolhas são muito importantes. E quando a gente fala isso nos dias atuais, é maravilhoso, porque eu falo assim, nossa, a gente fala isso há tantas décadas já, e aí chega num momento como esse, a gente já está tão calejado em falar disso, porque é tão espontâneo até falar de escolhas. Porque escolhas servem para tudo. Você já fez aula comigo, algumas pessoas que podem estar assistindo já fez também, eu sempre dou um exemplo, que até ficou meio chato esse exemplo, mas é um exemplo que faz presente hoje em dia. Sabe aquele exemplo que eu dou em sala de aula, por exemplo, quem de nós colocaria um assassino cruel, estuprador, etc., dentro de casa? Eu tenho certeza que ninguém, todo mundo vai falar, eu jamais, ninguém colocaria. Mas a gente coloca através da televisão, gente. A gente coloca através sabe, do telejornal ou da internet. A gente está colocando essa energia dentro de casa, não tem como a gente falar que não, a gente está. Sabe, num momento como esse, pandêmico, onde a gente está mais tempo dentro de casa, onde tem um nervosismo, né, onde tem uma ansiedade natural por esse momento, foi tirado o chão da gente nesse momento. Não que eu entenda, sabe, que a gente está num novo normal. Eu nem gosto dessas palavras, porque o normal é o aqui e agora. E não importa como está o aqui e agora, sempre o aqui e agora vai ser o nosso presente. Mas as pessoas também estão vendo, tá caindo os véus de Maya, que é os véus de ilusão que a gente tem na nossa mente, e mostrando que a gente é finito, que a gente não é infinito, sabe? Foi colocado, de certa forma, na nossa mente das últimas décadas da cá, principalmente década de 60, 50 para cá, pós-guerra principalmente, guerra mundial que eu digo, foi colocado na nossa mente através de mídia, através de televisão, através de todos os lugares, que é assim, olha, você vai viver muito, você vai viver sem doença, você compra isso que você vai ser saudável, e a gente sabe que isso não é uma realidade, que nós somos finitos. Só que agora o mundo mostrou para nós que realmente nós somos. Estamos aí agora, e agora? O que a gente faz com isso? Né? A gente não tem como fugir disso. Né? Mostrou tudo aquilo que a gente estuda no yoga, no Ayurveda, o mundo está nos mostrando que realmente é aquilo tudo que a gente sempre estudou. Né? E agora o que a gente faz com isso? Que é o grande... E aí estava falando que ao mesmo tempo tudo isso está mostrando para nós que é uma realidade que a gente já estuda dentro do yoga, do Ayurveda, né? Que nós não somos infinitos, né? Que a gente não sabe o momento que a gente vai morrer, que a gente não tem nada disso. E isso está gerando nas pessoas agora, porque elas estão se dando de frente com a morte mais real, né? A gente tinha uma outra forma de ver a morte. Estou falando do Brasil, tá, gente? Porque em outros lugares do mundo já aconteceram outras coisas que realmente mostram às pessoas uma outra vida. No Brasil, não. E isso tá gerando mais medo. Né? Medo é uma emoção normal. Medo faz parte da vida a gente ter medo. A ansiedade, por incrível que pareça, mesmo a medicina moderna, a biomedicina, né, ou pesquisa colocando ansiedade, fazendo remédio para isso, faz parte. Eu costumo dizer sempre que a gente não tem que combater essas ações da nossa mente, a gente tem que entendê-las. Quanto mais a gente combate, é como se a gente estivesse competindo com essas emoções. E quando a gente tem que entendê-las, a gente dá a mão a ela, a gente passa essa emoção. E a gente entende que ela faz parte de nós e que legal, que bom. Né? Vamos caminhar em conjunto, né? E a gente se torna, porque o humano tudo isso, né? A Márcia está indo e voltando. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né, você Agora eu não também te ouço mais. Agora eu te ouço. Tá difícil.
ponto muito importante, assim, que eu vejo que nós aprendemos a sucumbir às emoções difíceis, né? Como se a gente tivesse que negar o medo, a raiva e jogar tudo para debaixo do tapete, né? Mas na verdade são emoções humanas, né? É humano sentir medo, é humano sentir raiva, né? É diferente de se envolver completamente, né? A gente aprende que a gente pode observar essas emoções do lado de fora e aprender com elas, né? E usar elas como despertadores mesmo, né? Como guias, né? Orientadores, né? Do que a gente faz, né? Com as nossas ações, com as nossas escolhas, né? Exatamente. Mas é humano, né? Exatamente isso que você falou. Não tem como falar, não, a partir de hoje eu não vou mais sentir raiva. É claro que vai, né? Não é porque eu faço yoga, não é porque eu medito, que eu nunca mais vou sentir isso na vida, né? Enquanto eu estiver Essas aqui, são, essas são as maiores ilusões e são as maiores loucuras que a gente ouve. Depois que a gente se torna professor de yoga ou profissional de yoga ou de Ayurveda, as pessoas ainda têm essas ilusões, né? Olha, você é zen no dia a dia? Eu falo, o que que significa zen? Zen, primeiro, que vem do Japão, não tem nada a ver com Índia. Mas o que significa isso? Ah, você é relax todo dia? Não. não, Ah, mas você não tem raiva? Eu falo, claro que eu tenho. Você não fica ansioso? Eu, claro que eu sou, claro que eu tenho. Eu sou ansioso por natureza, não tem como. Eu vou tirar a minha ansiedade? Eu vou inventar uma máquina que vai tirar de dentro de mim e vai jogar fora? Não existe isso, sabe? A gente tenta entender como são esses processos, sabe? Ninguém faz yoga para se tornar um anjo. A gente faz yoga para nos entender, para eliminar a nossa ignorância de quem nós somos. E yoga serve para isso. A Ayurveda serve para isso. É para a gente entender a nossa ignorância, poder entender, entendendo a nossa ignorância, eliminar ela de alguma forma para entender quem nós somos. Ninguém faz yoga para se tornar iluminado. Mesmo sendo o objetivo do yoga, se você entra no yoga com esse objetivo, se danou, porque o processo é tão duro e tão árduo que no meio do caminho você vai largar tudo, sabe? Não vai... E a mesma coisa do Ayurveda. As pessoas começam a estudar Ayurveda hoje para se tornar um profissional e ser bem visto na sociedade, sabe? Ganhar dinheiro, sei lá, fazer um curso. Cada um vai com um rolê diferente na sua vida. E eu só fico observando, porque a gente já passou por todo o processo, a gente só observa, a gente alerta e a gente observa. Porque o processo do Ayurveda também vai passar por isso em um determinado momento. E aí, o que você vai fazer? Porque é você eliminar a sua ignorância. Eu sou ignorante, você é ignorante, todos nós somos ignorantes perante o universo, perante o que é o universo, perante o que é a natureza, sabe? Eu, numa dessas lives, você tá me ouvindo? Numa dessas lives que eu estava fazendo, me veio um start na mente dessa questão da ignorância, que a gente fala que nós somos ignorantes, a gente aprende isso no yoga, né? E perante ao universo, perante ao mundo. Porque eu acho muito curioso, né? O ser humano, ele... Eu vi uma reportagem há pouco tempo, e no mesmo dia eu fui fazer uma live com alguém, eu não lembro exatamente com quem. E a reportagem era assim, tá falando da pandemia, né? Tá falando assim, se os humanos acabarem hoje, qual vai ser a espécie que vai ser dominante? Eu ri tanto quando eu li isso, mas eu ri tanto quando eu li isso, eu falei, o ser humano, tá acontecendo tudo isso no mundo, sabe? E o ser humano ainda acha que ele é o agente dominante. Ele acha que domina o planeta Terra ainda. Ele não percebe, a gente não percebeu que a gente não domina nada, a gente não é nada. Aí veio um start, eu falei, gente, nós somos carrapatos do planeta Terra. A gente nada mais é do que carrapato desse planeta. A gente suga esse planeta e não entende quem é esse planeta. É o carrapato. É o carrapato na natureza, ele tem essa função. Suga, né? Sanguessuga, suga tudo e não doa nada, né? Exatamente. E aí que vem a ignorância, porque a gente acha que é uma coisa que nós não somos, gente. Nós não somos o ser vivo, né? O animal, porque nós somos animais, a gente esquece isso também. Nós não somos, dentro da biologia, nós não somos animais dominantes. Não somos mesmos. A gente nem é espécie dominante em número no planeta Terra. As baratas têm muito mais barata do que a gente, tem muito mais rato do que a gente. Se a gente for ver desse número, a gente não é dominante mesmo, né? Não, e basta ver o que um vírus está fazendo, né? Que é um ser praticamente invisível e que está dominando muito mais do que a gente, no final das contas, né? Então, da onde que a gente domina, né? Aonde está o nosso poder, né?
de mudança. Chega a ser ridículo essas falas, assim, sabe? De domínio e tudo mais. Porque é aquela ideia. Quando a gente não estuda o yoga ou o Ayurveda da forma que eles são ensinados na sua origem para nós, mostrando para nós que nós somos ignorantes no sentido que nós não entendemos o todo, e todo o esforço que a gente vai fazer na nossa vida, no máximo que a gente vai conseguir é entender nós mesmos, e o restante vai vir como complemento, vai ser um bônus que a gente vai ganhar na vida, sabe? Isso, quando a gente entende isso, a nossa mente faz, ela desce, sabe? Ela desce ali da escadinha e fala, ó, põe o pezinho no chão, relaxa. Você tem ansiedade sim, de vez em quando, você vai sentir medo sim, você vai morrer fisicamente sim, sabe? Você não vai ter como fugir disso. Você vai ter dores em algum momento da sua vida, por algum motivo, seja dores físicas ou dores emocionais. Você vai perder pessoas ao seu redor, sim, faz parte da vida, não tem como a gente fugir disso, sabe? Que mais a gente tem? A gente vai ter as nossas aflições, a gente vai ter aflições. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente agora está passando cada um por uma aflição diferente. Nesse momento tem gente pensando como ganhar mais dinheiro, porque não está sendo suficiente trabalhar em casa. Tem gente com medo de sair de casa, porque justamente tem um vírus lá fora e o teu tipo de trabalho não permite você trabalhar, voltar ao trabalho. Tem muita gente nesse processo ainda, né? Eu, por exemplo, eu não tenho como voltar à atividade presencial ainda, porque aonde o vírus mais se propaga é em grupos. E como que eu vou dar aula nesse momento? Né? Assim como eu, tem diversas centenas ou milhares de pessoas no Brasil. Todo mundo está suscetível a pegar o vírus, né? Infelizmente. Então a gente tem que ser pé no chão também nesse momento, né? Márcia, olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Agora... É uma almofada. Ficou melhor. Ô, Érica, eu queria te perguntar uma coisa. O Darth Vader. É uma mochila? Que isso? Olha só. Ó, aqui tem... É do meu namorado, na verdade, né? Ele tem uma caneca, tem não sei o que é aquilo. Enfim, tem milhões de coisas do Darth Vader. Ele adora. Bom, eu queria te perguntar, Eric, sobre uma questão assim que eu acho importante, que os Upanishads falam, né, que são essas escrituras sagradas, né, para quem não sabe, que na verdade o medo ele nasce dessa dualidade, né, de que nós nos vemos separados do todo, né? Então quando a gente se enxerga separado, né, que na verdade Nossa, tudo é muita unicidade, coisa. né? Tudo é uma coisa só. Então, o medo ele nasce dessa ilusão da dualidade, né? Dessa ilusão da separatividade. Veja, Né? lógico que Então, esse é um papo o que extremamente você pode filosófico, a gente falar pode disso? tanto Assim, para falar que sobre esse ponto, para o a lado gente bem vive no filosófico, mundo tanto para o lado dual, bem né? Tudo é material. dual, né? Então, Eu vou como tentar não ir indo para os perceber a dois ao dualidade, né? mesmo Dessa tempo para a forma? gente até ser mais palpável. É claro que quando a gente vai muito para o lado espiritual, filosófico, eu posso cair aqui em algumas questões que para explicar a gente precisaria de alguns anos de estudo, de Vedanta, de Tantra e outras coisas mais, é claro. Mas, por exemplo, o mundo, ele foi construído dentro de uma... construído não. A gente vive num mundo que foi sendo construído com separatividade a todo momento, sabe? Nós somos diferentes daquele que vive no Rio de Janeiro. Eu vou falar de coisa simples, sabe? Não, eu não sou, eu sou paulista, o outro é carioca. Isso já é uma separação. Eu estou tentando trazer para o palpável, mais simples para a gente poder entender. Ah, mas Eric, isso é besteira. Não é. Dentro da nossa mente, vai criando compartimentos. Na hora que a gente vai compartimentando a nossa mente, a gente vai criando cada vez mais medo. Olha, eu não vou para o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é violento. Oi? Aonde você vive? Ah, eu vivo em São Paulo. Ah, São Paulo não é violento, então. É que você só está acostumado, sabe, a cidade de São Paulo. Ah, mas o Rio é mais violento. Esse mais é uma questão que a gente pode discutir em outras questões. Estou dando um exemplo, sabe? E começa a compartimentar tudo. A gente vai para diversas outras questões. Na parte filosófica é a mesma coisa. A gente pode ir para um lado maior, então, por exemplo, né? Quem somos nós hoje em união com a natureza? Nós, humanos.
Hoje eu liguei a televisão e tinha um idiota, desculpa o palavreado, falando que tem muita floresta no Brasil que a gente pode derrubar uma parte dela que não vai ter problema nenhum. Oi? O mundo está se destruindo justamente porque a gente está destruindo o mundo. Qual é a lógica disso? Por quê? Porque a gente se vê separado na natureza. E aí começam os problemas. Na nossa mente, sem a gente perceber, a gente está dividindo. Eu faço parte da natureza. Eu não tenho. Eu sou só um micróbio perto da natureza. Aquilo que a gente está falando, nós somos carrapatos da natureza. Quando a gente acha que a natureza está aqui para nos servir, não, eu estou aqui para servir ela. Porque ela é muito maior do que eu. Eu entendo que nesse ciclo, eu faço parte desse ciclo como um todo. Eu sou uma coisa só perante a natureza. Que é isso que é a parte védica. Quando a gente vai ler a Bhagavad Gita, por exemplo, e a Bhagavad Gita coloca a todo momento que eu sou você, você sou eu, né? A minha mãe até termina todas as práticas dela, né? Eu sou tu, tu és eu, nós somos um. Porque o que quer dizer isso? Eu sou tu, tu és eu, nós somos uma coisa só. Porque isso quer dizer que não existe diferença entre pessoas, não existe diferença entre seres humanos e nada. A questão é que, assim, filosoficamente falando, por favor, tá, gente? A gente tem que entender que a filosofia é maravilhosa, que está por detrás disso, né? Todo esse andar é lindo, só que na realidade é diferente. Que é o ponto que eu sempre bato. Uma coisa é a gente estudar tudo isso, bater palma e ser maravilhoso como eu amo, e outra coisa é olhar para o mundo e falar, opa, isso acontece no mundo ou é uma utopia ainda da minha parte? Porque no mundo, infelizmente, não é uma realidade que a gente tem isso. Então, por exemplo, Márcia, eu escuto muito hoje em dia dentro do yoga, do Ayurveda, umas coisas muito bonitas, como por exemplo assim, você é responsável pela sua própria saúde. Sim, nós seríamos responsáveis pela nossa própria saúde se todos nós partíssemos do mesmo ponto na nossa vida. Eu digo na corrida da vida. Só que a gente não parte todo mundo da mesma linha, não é verdade? Cada um está num processo. E não adianta pensar só no meu próprio mundinho, né? Na minha própria concepção. Eu, por exemplo, a gente vai completar saúde, agora... né? 3 meses que a gente está vivendo aqui na Ecovila, né? A gente tinha a proposta de até o final do ano estar mudando para cá em definitivo, a gente ia vir aos poucos para cá, e aí com a pandemia a gente teve que dar uma acelerada no nosso processo de mudança para a Ecovila. E aí a gente está se deparando com alguma situação que a gente só está consumindo alimentos locais. Eu vou dar esse exemplo, tá, gente? Eu sei que não é a realidade para todo mundo e não é possível, mas é um exemplo muito bom pelo que a gente está falando, de viver aquilo como um todo. Então a gente só está se alimentando de comida local, pouquíssima coisas de fora, sabe? Pouquíssimas assim, mas tudo local e tudo mais. O custo de vida cai, a nossa saúde melhorou, financeiramente a gente está ajudando o local, o que está na nossa realidade aqui, ao nosso redor. Isso é bastante importante, sabe? O que está acontecendo para nós. E a gente está vendo que falam, caramba, será que dá para mais pessoas viver assim? Muita gente já vive assim, sabe? Mas aí a gente entra numa outra coisa que vou ter que ir para a cidade, tem que trabalhar 10 horas por dia, tem que ser rico, tem que ser o quê? Rico do quê? O que é ser rico, né? E sabe uma coisa, Eric, que eu tenho percebido, que as pessoas têm percebido que dá para viver com menos, né? A gente está dentro de casa, a gente está consumindo muito menos, a gente está escolhendo melhor o que comprar, né? Eu atendo um shopping ainda, além de fazer esse trabalho, eu ainda sou publicitária, ainda sou designer, e eu atendo um shopping center. E o shopping center, né? Tá a gente volta naquilo nesse momento. Né? Eu vou repetir exatamente o que você falou. A gente quer ser rico do quê? Consciência maior, assim, sabe? Do que elas escolhem comprar, gastar. O que é o sentido de riqueza, afinal de contas? Sabe? Isso é bastante importante a gente, nesse momento que a gente está passando, parar e pensar. Eu quero ser a pessoa mais rica do cemitério ou eu quero ser uma pessoa que vou usufruir das minhas conquistas nessa forma de viver nesse mundo, nesse momento, e vou usufruir perante a vida. E como eu vou fazer isso? É um momento bom para a gente fazer uma reflexão, sabe? Será que eu preciso trabalhar tanto, conquistar tanto para poder
viver ou eu posso viver de forma mais simples e ser feliz da mesma forma? Sabe uma coisa que eu gostaria de contar, Márcia? Já aconteceu comigo várias vezes. E eu conversando com outros colegas que vão para outras partes do mundo, acontece muito parecido. Quando eu levo grupos para a Índia, já me aconteceu várias vezes, tá? Não é uma vez só, tá? Aconteceu várias vezes. Eu levo grupos para a Índia tanto para estudar Ayurveda, né, dentro do hospital, ou para fazer passeios, viagens ou até peregrinação. E é muito comum, se não toda viagem, uma vez ou outra já me aconteceu, de pessoas virarem para mim e falava assim: nossa, Eric, as pessoas são tão pobres, mas elas têm um olhar tão bonito, né? Eles estão sempre sorrindo. Aí eu coço minha cabeça, falo, meu Deus do céu, né? Porque a pessoa precisa ser, para ela ser feliz, ela precisa ter dinheiro, sabe? Não é que dinheiro não traz felicidade. No mundo que a gente vive, o dinheiro vai trazer muitas conquistas, vai ajudar muito, etc, etc. Mas é a questão de conquista, sabe? A pessoa, quando ela não tem muito dinheiro, ela tem um objetivo só, que é ganhar dinheiro. E quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, e aí quando a pessoa ganha dinheiro, ela quer abrir um leque e ela quer ganhar muito mais, porque ela acha que para ser mais feliz ela precisa conquistar mais. E a felicidade não tem a ver com E vira conquista financeira. A felicidade não tem a ver com compra. A felicidade tem a ver, antes de tudo, voltar naquele ponto que você falou. E a gente entender que, para ser feliz, a gente precisa entender que a gente é uma coisa só. Quando a gente entende que nós somos uma coisa só, que eu sou a natureza sou eu, aquela música que a gente ouve, ela reverbera dentro de mim, que aquele livro que aquele autor escreveu, ele fala de mim também. E assim sucessivamente, é um sem fim. Sabe, que não existe diferença entre eu ser brasileiro e o outro que mora na Europa. Ele só mora em outro continente. Que as divisões do mundo de línguas, idiomas, países, economia, na verdade, é só uma questão de conquistar, 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 divisão, divisão, divisão. Aí, quando a gente entende que, na verdade, nada disso é importante para a gente ser feliz, a gente fala, e agora? O que eu faço com tudo isso que eu conquistei? Sabe? Não que isso não é importante, é claro, na vida que a gente leva hoje, na sociedade que a gente leva hoje, a gente não consegue viver sem dinheiro, né? Então eu não sou idiota também, né? Porque muita gente fala, mas isso é historinha para boi dormir. Claro, é uma historinha para boi dormir, é uma filosofia linda, maravilhosa. Mas a gente sabe que na sociedade que a gente tem hoje, a gente precisa de dinheiro para viver, ué. Vou fazer o quê? Né? Mas tem como a gente diminuir os custos. E a pandemia, você falou uma coisa muito, muito legal. Tem muita gente que me relatou também. Nossa, Eric, como eu vi que eu posso diminuir meus custos nesse momento, né? A pessoa está vendo como eu posso diminuir meus custos e ainda ter uma vida normal. Eu fico rindo, o que é uma vida normal, mas tudo bem. Mas eu posso ainda ter vida. Pode ser. Porque a gente começa a ver o quanto a gente gasta com coisas supérfluas. A gente vê que uma coisa que eu estou vendo. Exato. E perceber Oi, pode falar, desculpa. É que tá com um pouquinho é que tá com um pouco de delay, às vezes você começa a falar ou eu falo e a gente se atrapalha. A gente saiu um pouco desse automático, né? Não, e é incrível. Uma das coisas que eu tô mais vendo, principalmente pelo Instagram, né? Porque a gente vê muito isso, as pessoas falando assim, nossa, nessa pandemia eu comecei a cozinhar. Eu falo, que bom, né? Que você tá aprendendo. Por que você não começou antes, né? Eu fico pensando. A outra, nessa pandemia eu aprendi a costurar. E são coisas muito básicas, que você não precisa de muitos cursos. E hoje em dia ainda, você não precisa de nada. Põe no YouTube, tem tudo lá para você aprender. Se você não tem uma avó em casa que vai te ensinar, porque antigamente o YouTube nosso era os nossos avós. O YouTube de ensinar, dessa parte de ensinamento, era os nossos avós. Né? Os nossos avós que ensinaram as nossas mães a cuidar, muitas vezes, de nós. Porque as nossas mães não tinham ali uma pessoa para ensinar como dar de mamar, como dar banho. Normalmente vai passando de geração em geração, né? Eu estou falando assim de uma forma geral, é claro, tá? E hoje as pessoas estão se deparando com coisas simples em casa que elas não sabiam fazer mais. As pessoas estão perdendo, estão reensinando e estão perdendo outras coisas, sabe? Uma coisa que eu particularmente sempre gostei de fazer várias coisas assim, porque não é difícil, gente, requer somente prática. Tem muita coisa que só tem que ter prática. Tipo, eu vejo muita gente hoje, tirei a pandemia para pintar minha casa. Falar, que legal, né? A pessoa está pintando a casa. Uma vez me perguntaram, Eric,
Quem que pinta a sua sim. casa? Eu, durante muitos anos, fui eu. Hoje em dia, hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo e ponho outra pessoa para pintar, mas eu sei pintar. Pintar, levantar a parede. Não, mas ela também, se colocar, a gente sabe fazer de tudo um pouco. Eu tinha um avô maravilhoso que foi uma das pessoas que me criou, pai da minha Não é mãe, saber. o senhor Ítalo Gonçalves, e Seu ele tá tinha uma botando a lição que ele Sabrina me para pintar ensinou a que sua eu nunca vou casa. esquecer na minha vida. Ele falava assim: você não precisa ser o maior expert em fazer tudo, mas aprenda a fazer um pouco de cada, porque numa necessidade você vai saber e você vai resolver aquela situação. E mesmo quando você for contratar alguém, você vai saber se aquela pessoa que você está contratando por um determinado serviço está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Isso eu nunca vou esquecer, porque ele era uma pessoa que veio do interior para a cidade de São Paulo, que era engraxate na luz, e ele aprendeu dessa forma a viver, porque você tem que aprender dessa forma. E hoje Sim, as pessoas estão reaprendendo, e eu fico muito feliz de ver isso, sabe? Porque nós somos capazes. A mente, aquilo que a gente está falando dos compartimentos, quando a gente começa a aprender a fazeres na vida, a mente ela vai se alinhando. E isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas quando a gente vai estudar com professores tradicionais que viveram em ashrams tradicionais na Índia, e eles começam a contar as histórias de como são dentro dos ashrams, todos os swamis, gurus, etc., fazem de tudo, gente. Sabe, faz atividade física, tem outro que pinta, outro que levanta a parede, né? Porque a gente tem uma ideia que essa galera fica meditando o dia inteiro. Não! Sabe? Eles têm afazeres também. E para eles é muito importante, porque é isso que a gente está falando. A nossa mente se faz útil em vários campos. Que vai tratar, por exemplo, uma ansiedade da vida somente fazendo meditação. Carpir é uma meditação, levantar uma parede é uma meditação, pintar é uma meditação, né? Pintar uma parede ou pintar um quadro, ouvir música é uma meditação, tocar música é uma meditação, sabe? olha só, é um outro E esse gancho, né, para momento esse está mostrando papo, para a que é o gente que a gente não tem controle, controle né? da nossa A gente vida. quer ter E é controle sobre tudo, né? isso que Sobre coisas que a tá gente, acontecendo principalmente sobre a internet. A que internet a gente não tem quando controle aconteceu essa nenhum, né? questão da Pode cair, pode pandemia, né? funcionar. Tirou um pouco do chão da maioria das pessoas. É, E quando tira o chão da maioria das pessoas, aí as pessoas veem o medo, vem tudo aquilo que a gente estava falando e tudo mais, né? Mas quando tirou o chão das pessoas, é impermanência, a vida é assim. Eu lembro que eu falei com o Dr. sim. Robert Svoboda, para quem não sabe, o Dr. Robert Svoboda é meu professor, ele vem direto para o Instituto. É meu assim que eu digo assim, ele é professor de muita gente no Brasil hoje, mas é meu professor direto, eu tenho aula direto com ele há muitos anos já e tudo. Trabalha com a gente no Instituto e tudo mais. E logo que começou a Tem. pandemia, ele me ligou, né? A gente estava trocando uma ideia, e ele falou: e aí, tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, o Brasil tá isso, tal. Ele, aqui nos Estados Unidos também tá grave, tal, que a gente já sabe e tudo. E aí eu virei para ele e falei assim: nossa, e esse caos agora? Aí ele olhou para mim e falou assim: olhou não, no telefone ele: caos? Que caos? Eu falei: oi? Ele falou: o caos sempre existiu, relaxa. E é isso, na verdade. E a gente acha que, na verdade, esse caos veio agora. Mas espera aí, veio agora para algumas pessoas. Para outras, o caos sempre existiu. Existe uma Né? ordem de caos, né? Existe uma... É um outro tipo, é uma outra variação, né? Mas essa é a visão. Oi. E é um outro olhar também, né, Eric? A gente não precisa ter um olhar de pânico, de medo. O que que a gente faz, né, com todas essas emoções que estão vindo agora, né? E esse é o grande aprendizado, eu acho, né? É saber usar desse medo, dessa ansiedade, procurem de tudo que olhar está vindo, né? Dessa para novidade toda alimentação que está diária. vindo, Que tipo de alimento você para está mudar, né? O comendo? que que eu posso mudar, Sabe? né, na vida, Procure né? agora Dos meus alimentos mais hábitos, locais. Se vocês vivem em cidades né? muito Enfim, grandes, como São Paulo, Rio de o que dá Janeiro, para Belo fazer? Horizonte, estou colocando alguns Isso. exemplos, claro, tem muitas cidades grandes no Brasil. Procure começar a comprar alimentos mais locais. Procure na internet, tem muitos distribuidores que trazem alimentos locais, mais saudáveis. Tem muita gente trabalhando com alimentos baratos, sabe? A era do alimento orgânico, saudável, caro, não tem mais, gente. Basta a gente procurar, sabe? Você vai comprar alimento orgânico no supermercado caro, é claro que vai ser caro.
sabe? Você vai, desculpa, não é nem, nunca vou fazer uma publicidade deles, mas tipo, já aconteceu, gente, mas Eric, eu vou comprar orgânico no Pão de Açúcar, é muito caro. É claro, o Pão de Açúcar já é caro por natureza. Mas tem outro supermercado que também é caro, mas é supermercado, gente. Sabe, procura, tem hoje vários grupos em São Paulo. Vou dar o exemplo de São Paulo, que é onde eu morava até 3 meses atrás, onde eu conheço bem. Mas eu tenho certeza que em todas as cidades hoje já tem grupos que fazem, recolhem alimentos de produtores próximos, produtores familiares, sabe, pequenos produtores, e estão distribuindo nas grandes cidades com preços baratíssimos. Pesquisa sobre isso. Aproveita esse momento para começar a colocar regras, entre aspas. Regras não são rígidas, tá? Regras também são feitas para serem quebradas de vez em quando. Mas começa a colocar horários para acordar, para dormir. Isso é um momento importante para a gente almoçar no mesmo horário, jantar no mesmo horário. Eu não estou nem falando de coisas comer só quando tiver fome. Então deu aquele estômago começou a roncar, opa, tá na hora de eu comer, sabe? Comece a beber mais líquido, já que... Oi, voltei aqui. Isso foi... Comer com fome, né? Aparece em cima normalmente. Comece a observar, então, o dia a dia de vocês, sabe? Comece a observar as emoções. Uma coisa que eu estou falando muito com os alunos no Naradeva agora observe as suas emoções diariamente. Observe, por exemplo, que horário do dia você fica mais ansioso ou ansiosa. Observe o horário do dia que, de repente, você tem um pouquinho de medo. Sabe, começa nesses horários a fazer alguma prática, alguma atividade para acalmar esse momento. Por exemplo, você sabe como eu sou, e aqui no Naradeva a gente não tem conversa, a gente fala mesmo porque somos humanos, né? A gente não esconde nada de ninguém. Né? Tem muita gente que acha que eu sou maluco de fazer isso. Eu não sou Deus, pô. Então, por exemplo, eu tenho uma tendência a aumentar a minha ansiedade, principalmente no final do dia, no começo da noite. Que é aquele final que vai abaixando o sol e vai vindo a noite. Muitas pessoas passam por isso. Esse é um momento legal de parar. Vai tomar um banho, sabe? Vai dar uma meditada, sabe? Vai preparar uma comida, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa na vida de vocês que vá calmar. Eu não estou falando para todo mundo, de acordo, eu nem estou falando uma coisa assim, faça isso. Faça o que é melhor para você nesse momento. Cada um vai ter o seu horário. Sabe? Tem gente, por exemplo, que passa de 10 horas da noite e não consegue mais dormir. Porque começa a vir ansiedade, começa a pensar na vida. Eu falei, então dorme antes das 10. Mas Eric, eu não consigo. A gente consegue tudo, portanto que a gente pratica. O meu professor, ele sempre fala assim, se você não está conseguindo alguma coisa, pratique em dobro. Porque a prática é muito importante. O que eu mais ouço, por exemplo, na meditação é as pessoas falarem assim, eu tentei meditar e não consegui, então você tentou pouco. Sim. Não, então, e tem uma coisa assim, a meditação, para quem nunca meditou, a gente sabe, é difícil mesmo, né? Porque o corpo começa a coçar, você começa a ficar desconfortável e não consegue meditar. Mas é uma ilusão, é um mito essa coisa de que meditar você precisa sentar em posição de lótus, acender um incenso, né? Todo esse Mas sabe qual é o problema da meditação, Márcia? É as pessoas continuarem colocando que meditar é fácil. Eu vou fazer uma pergunta. Algum engenheiro nasceu sendo engenheiro? Estado de presença, né, Eric? Algum médico nasceu sendo médico? Tudo é prática e estudo. Alguém vai para a academia, por exemplo, você vai começar atividade física, você já vai levantar 500 quilos, sei lá, 500 é muito, 120 quilos no supino? Ninguém vai passar por isso, porque é um processo. O começo, você vai para academia, quem já fez academia ou qualquer atividade física, os primeiros meses dói o teu corpo inteiro. Você vai treinar a perna, você fica sem andar direito, sem sentar uns 3 dias. A bunda dói coisas que você nem imagina que você tem no seu corpo. Porque faz parte do processo. Quando você começa, por exemplo, os primeiros dias de uma faculdade ou de um curso, normalmente deixa a pessoa doida. Fala, meu Deus, eu não vou conseguir estudar, é muita informação, eu amo aquilo, mas não vou conseguir estudar. A meditação é a mesma coisa, só que criar uma ideia que meditar é fácil. Meditar não é difícil. A questão é que a meditação, assim como qualquer outra coisa, requer prática e estudo. As pessoas acham que meditar é só fechar o olho. Não, você precisa estudar. Sri Vajra, que foi meu grande mestre espiritual da minha mãe também, ele tinha uma frase que eu nunca vou esquecer. Meditar sem estudar é a mesma coisa de você sair de casa sem destino.
você não chega a lugar nenhum. As pessoas têm uma tendência a falar assim, eu vou meditar. Eu falo, legal, qual a técnica que você usa? Eu não uso técnica nenhuma. Então você não medita. Porque meditação é uma técnica que tem um objetivo pelo qual você vai alcançar naquela meditação. É verdade. E assim você vai treinando, 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 até você alcançar o seu objetivo da meditação, seja ele qual for. É a mesma coisa, sair de casa sem destino, você chega aonde? Em nenhum lugar. Faz um curso sem você ter um objetivo naquele curso, ou é formar, se tornar alguma coisa. Aquele curso não tem, como se diz? Não é conteúdo, não tem... No final ele não vai ter... ele não vai te gerar nada, porque ele não tem um objetivo. Qual é o objetivo, afinal de contas? É você gerar um profissional, você virar um pesquisador? Não importa. Eu estou dando vários exemplos para não ficar muito no sutil, né? Para a gente trazer para a Terra. E a gente vai ver que, na verdade, a Mãe Natureza é tão maravilhosa que é tudo muito parecido. Tudo muito parecido, né? O processo de meditar é o processo da vida, gente. E o processo da vida é o mesmo processo de quando você vai trabalhar, de quando você vai ter um filho, de quando você vai fazer isso. Ninguém nasce aprendendo. Eu já nasci, eu sei o que é ser mãe, eu sei o que é ser pai. Ninguém sabe. Você vai aprender na raça. Se você quer ser mãe ou ser pai, você vai lá, na raça você vai aprender. Mas fazer meditação, a mesma coisa. Você me lembrou de um estudo do Alan Wallace, né, que eu fiz gestão emocional ano passado no Einstein. E ele fala da disciplina da ética, né, ele fala que é nos proteger dos estímulos externos, né? Então, quando a gente está nessas práticas espirituais, a gente é como plantar uma árvore, né? Você joga a semente na terra. E aí essa semente ela vai começar a crescer, ela vai brotar, mas aí vão vir os animais comer a semente, aí morre de novo. Aí você planta de novo, morre de novo. Então é construir esse aparato, né, que é uma cerquinha, aí você vai e rega, você vai deixando ela crescer até ela se fortalecer, até ganhar uma estrutura. Não queira sentar para meditar e no primeiro dia você alcançar assim, moksha, né? ou a iluminação. Coisa, isso não vai né? acontecer. Mas eu li que o guru tal fez isso. O guru tal fez isso. Olha o nome, a pessoa já deu. O guru tal, aquela pessoa fez isso. Aí se eu estudar com ele, eu vou conseguir? Pergunta para ele vai falar que não. Porque cada um tem o seu processo. Né? Então não tem como a gente saber. E a grande questão, vamos voltar no tema, você não sabe qual vai ser o seu processo. É a impermanência. Exatamente. Ninguém consegue. É o desapego do resultado, né? Que é o que acontece hoje, né, Márcia? A partir do momento que o mundo, né, a natureza nos mostrou que todas as limitações, né, e tudo mais. ideias, né, as nossas expectativas de vida foram jogadas por terra, né? Ninguém hoje em dia tem uma expectativa clara do que vai ser o dia de amanhã, ou a semana que vem, ou daqui a um mês. O que acontece? Gera frustração. E a frustração também vem o medo, também vem o excesso de movimento na mente. Só que quem está gerando a frustração é você, ninguém mais. Porque ninguém pediu para você ficar gerando tanta expectativa na vida. A expectativa e a frustração andam em conjunto. Não necessariamente nada do que você gerou expectativa, normalmente 99,9% que você gera expectativa não acontece. Porque você não tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã. E eu não estou falando de organização de vida, não estou falando de agenda, não estou falando de nada disso, gente. Isso daí faz parte da vida de a gente tentar se organizar, curso, trabalho, etc. Eu estou falando daquelas expectativas malucas, tipo, meu filho vai ser médico igual o pai. Um exemplo que acontece em muitas famílias, sabe? Eu vou fazer tal curso para ganhar muito dinheiro. Eu começo a rir, eu falo, querido, você não tem a menor ideia do que vai acontecer na tua vida, cara. Faça, como a Márcia falou, e é perfeito. Faça as coisas sem gerar expectativa. É simplesmente isso. Ela falou em outras palavras, mas foi isso. Faça por fazer. Faça por prazer. E deixa as coisas acontecerem, que as coisas vão acontecer de qualquer jeito. E claro. Daí o poder criativo, né? Que é você dar conta daquilo que está acontecendo naquele instante, naquele momento, né? Então, a gente tem, óbvio que a gente tem sonhos, né? Intenções e tudo mais.
se planeja, é óbvio, isso é completamente normal e é humano, né, a gente fazer isso. Mas é fazer aquilo que a gente está disposto a fazer, Mas está dar o preparado, você falou melhor, uma coisa né, legal, e do está que a preparado a gente todo momento pode, para uma né, coisa dar o nova. Porque eu melhor vou te contar uma coisa que me aconteceu há naquilo duas que a gente está semanas e meia fazendo, atrás. mas Há sem duas esperar, né, semanas e sem meia esperar atrás, a Marcele, que trabalha com a gente no né, Instituto, sem me ter muita ligou. expectativa. Eric, quero fazer um congresso online com você. Ela é coordenadora do curso de Naturologia da Embi Morumbi. Tá, para quando? Dia 14 de julho, semana que vem. A gente estava 2 semanas antes. Eu falei, aí ela virou para mim e falou assim, topa, vambora. A gente, em uma semana, a gente montou um congresso. Como eu fiz isso, eu não tenho a menor ideia, simplesmente saiu. A gente teve uma semana para fazer. Chamar os palestrantes, Ai, nesse indianos, curso. os brasileiros, montar corpo docente. É claro, né, a gente com muita experiência, a gente já sabe quem é que já está com coisa mais ou menos pronta, quem que já está mais preparado para dar uma aula. Né? Se eu tivesse mais tempo, a gente tem até outras funções de conversando com outras pessoas. Eu fui lá, montei. É você estar preparado no presente para tomar uma atitude que você possa cumprir com aquilo. Como a gente fica pensando só na expectativa do futuro, quando acontece alguma coisa do presente, você nunca está preparado. Você sempre coloca algum empecilho, você sempre fala, deixa para depois. Minha agenda não pode. Que agenda, maluca? Minha agenda é lotada. Uhum. Sabe? Eu simplesmente surgiu a oportunidade. Fica parecendo O aquele resultado que vai dar do coelhinho que congresso, eu não fica tenho a correndo menor atrás da ideia. cenoura, E né, o tempo a gente inteiro. nem parou para pensar nisso, E a não gente só chega vai nunca, e fazer. corre, Vai sair as né? palestras, Tá sempre vai lá sair na as frente, né? O gravações resultado tá sempre lá na a gente, frente, todo né? mundo deu o seu Nunca é melhor? agora, Deu o seu né? melhor. E vai sair o melhor que a gente pode fazer. E simplesmente faz a coisa acontecer. Simplesmente é isso. Isso evita. Pode abrir para pergunta, pode. Não, ia só falar que. Não, isso Isso na mesmo. verdade só evita bastante aquilo tudo que a gente Bom, está falando. A vamos abrir ansiedade, para... evita bastante as Desculpa, frustrações, porque você sempre está fazendo eu o já seu deixei. presente. Podem perguntar o Faz que muita coisa quiserem errada? agora. Claro que você acaba fazendo Diga, coisa errada, Eric. mas quem não faz? Mesmo você pensando pra caramba, você acaba fazendo, pô. Aquela frase que Sim. todo mundo já. Aquela frase que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, você também, que na verdade a gente mais erra do que E é acerta. errando que a gente vai Tá tão aprendendo, que a gente errado. vai ajustando, né? Que bom que a gente As erra. pessoas esquecem, né? Para você chegar ali para fazer um congresso como esse hoje, a gente já fez dezenas de outros. Por isso que a gente conseguiu em uma semana realizar e organizar tudo, sabe? Que a gente já errou em muitos e a gente já É bem participou isso, de né? vários outros. E aí a gente só está dando o melhor do que a gente chegou até esse momento. Erro vai ter? Claro que vai ter. Mas se eu for ficar pensando em erro, você não faz nada. É se permitir errar, né? É. Porque a gente às vezes tem tanto medo de errar, né? Esse apego ao perfeccionismo, né? Que tudo vai estar Não tem nenhuma pergunta, perfeitamente, pessoal? Será que tem pergunta aí, vai dar Márcia? tudo muito certo, né? E sempre alguma coisa dá errada, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma Sempre pergunta, vai ter que mete ter um bala jogo aí. de Se vocês cintura puderem para colocar dar uma equilibrada na Se, história ali, se vocês quiserem naquele colocar momento. naquele pontinho de interrogação ali para a Márcia clicar, fica até melhor, né? Porque aí fica Deixa mais eu claro. ver Mas pode aqui, escrever aí a peraí. perguntinha de vocês de Ayurveda, de yoga, de vida, sei lá. O Aproveita máximo que que o pode Eric tá acontecer é eu aqui. O responder, Eric tá não aqui, sei. gente. Enquanto as pessoas pensam aí nas perguntas, eu vou falar uma frase aqui do Sadhguru. Eu gosto muito do Sadhguru. Você conhece? Conheço, já fui lá várias vezes. Porque o ashram do Ah, Sadhguru é pertinho de Coimbatore. é E meus amigos Coimbatore. do Vai Diagrama, do Hospital Vai Diagrama, tudo, eles conhecem ele. Então, sempre que eu vou lá, quando eu vou sozinho, né? Quando eu levo a turma é mais difícil. Sempre que eu vou lá, eu entro na parte interna, vou lá no templo de Shiva. É muito bonito lá, é pertinho de Coimbatore. Fica do lado de uma montanha chamada Velhangiri. Eu subi essa montanha 3 vezes já, e foi a minha montanha de iniciação para eu poder virar aluno do Dr. Robert Svoboda. A gente Ah, fez uma peregrinação durante a madrugada, descalço no meio da floresta. Que legal. nossa. Eu sempre lembro daquela história que você conta, Eric, que você subiu e estava completamente despreparado. Não sei que montanha que era, mas era uma Foi montanha essa mesmo. extremamente alta e você estava mega despreparado. E chegou lá no topo, você estava, enfim, passando mal, não sei o que aconteceu, que você precisava de alguma coisa para comer. E aí, o alimento ayurvédico foi uma Coca-Cola. Não, essa foi outro lugar. Essa foi na montanha do Sr. Shiva.
eu estava fazendo uma peregrinação no meio da neve e tudo mais, e começou a cair a minha pressão. Eu comecei, não cair a pressão, eu começou a dar uma hipoglicemia por falta, porque eu levei muitas castanhas, e quando eu caminho muito, como eu já fiz algumas peregrinações, quando eu caminho muito, eu não posso comer muito sólido, muita comida, porque eu vomito, eu passo mal. Isso é normal para algumas pessoas. Tem gente que vomita, tem gente que dá dor de cabeça por causa de altitude. Então, como eu já estava preparado para isso, eu levei sementes, tipo amêndoa, castanha, tal, e eu fui comendo isso. Só que a parte mais pesada do alimento nosso ficou com o meu amigo, que foi embora e foi na frente o indiano e me deixou lá para trás. E eu morto, com as pernas doendo, e eu comecei a ver que eu estava com hipoglicemia, a pressão, sabe, você começa, eu estava alto, frio desgraçado, meu Deus do céu, eu tava subindo Kedarnath, que é uma montanha do Sr. Shiva, e aí tinha uma lojinha assim, né? Eu falei, vou ter que comprar alguma coisa para comer, porque eu preciso comer, porque eu não tenho mais nada e eu não tô achando meu amigo. Aí eu entro nesse local, não tinha nada, só tinha umas comidas eles fazendo assim para as pessoas, aquela comida que eu tinha certeza que se eu comesse eu ia passar muito mais mal. Água não tinha acabado a água. Eu falei, caraca, o que eu faço? Eu preciso de alguma coisa doce, né? Aí eu olhei e falei, vai Coca-Cola. Tipo, pensei, no doce, vai o que que tem. Aí eu tomei ela e é incrível, porque ela é doce, né? Ela é açúcar puro, praticamente. Aí quando você toma, faz... né? E os meus olhos ficam arregalados assim, né? Imagina, eu tava sem comer nada, só comendo sementinha e com cafeína, e continuei subindo. Aí quando eu encontro um amigo meu, ele olha pra mim e fala, você tá bem? Eu falo, tô. Ele falou, o que que esses olhos arregalados? Eu falei, continua que depois eu te conto. Mas é saber o momento certo que você pode, né? Né? Então, é legal você comentar sobre Coca-Cola, né? Porque as pessoas vão falar, nossa, mas como assim? Coca-Cola é ayurvédico? Na verdade, naquele momento foi extremamente ayurvédico, né, para você. Exatamente. E tem outras histórias muito loucas que eu já vi até meus amigos médicos ayurvédicos, indianos, os Vaidyas, contando para mim de passarem por perrengues iguais assim, e usar a lógica do Ayurveda para aquilo, porque eu usei a lógica. Não é que a Coca-Cola está nos textos clássicos e a gente usa para um tratamento. Obviamente que não. Mas aí você usa a lógica que o Ayurveda te dá, que o Yoga te dá, de sobrevivência também em alguns momentos. Sabe? Sim. De você ir lá e você... o que eu tenho aqui disponível? Eu não tenho nada, estou passando mal, eu pego exatamente o que vai me gerar uma sobrevivência naquele momento. Sabe? E é uma coisa que não ia passar mal, que não ia dar dor de barriga, tudo mais. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei, tinha um prato gigante de lentilha sendo cozido. Eu olhei para aquilo, eu tava com uma fome. Eu falei, nossa, mas eu posso comer isso. Mas aí eu senti o cheiro, eu falei, não, eu vou passar mal. E é pior, imagina, eu não sei quantos mil metros é de altura, mas eu tava no meio do nada, gente. No meio do nada. Se eu passasse mal ali, era um helicóptero para me levar embora. Eu não sou nem maluco de passar, assim, tipo, é usar a lógica. Essa é a questão, né? A gente tinha aberto para pergunta, né? Não sei se o pessoal tem perguntas aí para nós. Não tem nenhuma pergunta, por enquanto. As pessoas estão tímidas. Então, Mas essa questão é bastante importante, que você falou. Essa frase do... Não, então, voltando nesse assunto da Coca-Cola, é importante falar, né? Porque às vezes a gente fala que a Ayurveda, eu não tenho condições de me alimentar ayurvedicamente, né? Porque são temperos indianos, são arroz basmati, feijão moyashi, mas não é isso, né, Eric? Eu acho que pode ser um gancho para uma outra... Com certeza. A alimentação ayurvédica é alimentação local. A alimentação local, comida indiana é para indianos. A nossa alimentação é local, brasileira. É o que a gente precisa comer, sabe? Me perguntaram aqui, qual hospital aonde vai na Índia? Eu, na verdade, o meu instituto é boa, né? O Instituto Naradevachala, que não é mais meu somente, né? De toda a família. Mas o Instituto Naradevachala, a gente tem parceria com 3 hospitais escola na Índia, que é o AVP, que é o mais famoso de todos. Hoje, várias pessoas têm parceria. A gente está lá desde 2009, mais ou menos, quando eu comecei a ir para lá. A gente tem o Vaidiagrama, que é um hospital maravilhoso, que é referência também na parte de Ayurveda, ligado muito a uma questão de sustentabilidade também, porque o hospital inteiro é quase 100% sustentável.
tá ligado muito, eu vou muito mais para lá hoje, não só para fazer tratamento, o meu professor, ele trabalha lá também, então a gente sempre está lá junto com eles. E também tem o SDJ Ayurveda Laya, que é do Dr. Partha Sarathy, que é ligado ao Ashrama do Swami Dayananda, de Vedanta, ali pertinho, tudo na região de Coimbatore. Então, normalmente, quando eu levo alunos para estudar ou para fazer tratamento, ou para fazer treinamento, é sempre num desses 3 hospitais. Ultimamente, eu estou fazendo um programa onde eu levo as pessoas para ficar um pouquinho em cada lugar, né? Não em tratamento, para estudar. Né? Então, eu estou achando muito melhor esse tipo de estudo assim. Não que ficar no local só não é legal, mas eu gosto de trazer uma diversidade um pouco maior para o aluno brasileiro, sabe? Porque senão ele fica com uma cabeça só. E o Ayurveda, um dos pontos mais importantes do Ayurveda, Márcia, a gente não pode esquecer, que é ver pontos de vista. E é uma coisa que o brasileiro tem muita dificuldade. O brasileiro está muito travado ainda em o meu professor falou, é só o que o meu professor falou. Não. A O verdade, Ayurveda é muito importante. Oi, querida, a desculpa. verdade absoluta, né? Não tem essa, né? Não existe isso. Não. E a minha ideia de levar para vários locais é justamente os alunos verem vários pontos de vista sobre a mesma, sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo ponto. E Uhum. isso é estimulado dentro do Ayurveda isso, só que as pessoas esquecem. A gente, infelizmente, mas você faz parte do ser humano nessa dimensão, no que a gente está passando, sabe? Ah, o fulano falou é diferente de você, o ciclano falou diferente de você. Eu falo, gente, que bom que eles estão falando diferente, sem outros pontos de vista falando, sabe? Entenda que ele não é o certo, nem eu sou certo, nem o fulano é certo. Todos nós estamos certos de acordo com o nosso ponto de vista, Exatamente. somente isso. É. Fizeram uma outra pergunta. Aqui. Perguntando aqui, quando acontecem esses grupos que vão com você para a Índia? Olha, normalmente eu levo sempre no mês de setembro ou outubro. Obviamente, nesse momento, não dá para ir, né? Tá, Se a gente não sabe, os países fecharam as portas para os brasileiros, tá, gente? Se a gente não pode esquecer isso, tá? Então a gente vai, infelizmente, se continuar assim como está no Brasil, a gente vai ficar alguns meses, quem sabe até um ano, sem poder ir para outros países. É a realidade do Brasil, não é uma gripezinha, não, tá? Então a gente está fechado. A gente não. Eu tenho que ser sincero, gente, porque as pessoas às vezes, não estou falando que é a pessoa, não nada disso, pelo amor de Deus, mas a gente não tem consciência às vezes da, do problema que está acontecendo no mundo, sabe? Quando outros países fecham as porteiras para a gente, né? As porteiras é boa, né? Eu voltei para os textos de Ayurveda 2000 anos atrás. Quando fecham os limites para a gente, né, poder viajar, quando eu falo assim, tem muita gente viajando, eu sei, a trabalho, a isso e tal, mas levar um grupo para a Índia, eu levo grupos de 15 pessoas, né, eu levo com os alunos do Chile também, para ficar um mês estudando, não vai ser possível nesse momento. Então a gente cancelou a viagem já há alguns meses para a Índia, em setembro, a gente ia levar agora, e agora eu estou esperando. Provavelmente vai ser o ano que vem, mas vai depender do que vai acontecer no mundo, né? Então, como a gente estava falando na outra live aí, que a gente tem que esperar agora, sem expectativa, só estou deixando a coisa rolar. Estou deixando a coisa rolar e assim que a gente tiver uma ideia mais clara, a gente vai estar anunciando em todos os lugares, é claro, mas eu estou esperando agora, sem pressa, não tenho pressa. Eu digo que eu esperei mais a metade da minha vida para ir para a Índia. Não vai ser alguns meses que vai me atrasar isso, né? É Você um sempre... apaixonado pela Índia. E você sempre tá indo, né, Eric? E da próxima eu quero ir junto. Quem sabe? Eu tô indo, nos últimos anos eu cheguei aí até 3 vezes por ano para a Índia. Ó, Como, infelizmente, por um lado, eu não posso morar lá, porque tem muitos afazeres aqui, muitas atividades, então eu moro na Índia fazendo isso. Então eu vou, fico um mês e pouco, volto, vou, fico um mês e pouco, volto, vou, fico 2 meses e volto. E assim, no total do ano, eu fico 4 meses na Índia, às vezes 5 meses, depende do ano, depende. Porque tem muitos afazeres para fazer lá, né? Tem as parcerias, eu levo os artigos científicos dos alunos para apresentar lá para as faculdades, para dentro dos hospitais. Você tem sempre fazendo pesquisa, eu estou sempre trabalhando lá, estudando, trabalhando com meus professores. Então, para poder trazer isso de uma forma mais raiz, como eu costumo chamar, tem que fazer isso, não tem jeito, né? Se a gente se propõe a isso, tem que estudar mesmo, faz parte. sim.
Bom, então acho que a gente já pode. Acho que ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta, né? Não tem mais nenhuma aqui. A gente pode ir encerrando, né, Eric? Mas eu queria Você que sabe. falar essa frase aqui que eu achei interessante, já que a gente está Ah, falando sim, por favor. Por favor. de emoções de medo, de ansiedade e tudo mais, né? O Sadhguru falou uma frase assim, que é: o medo está acontecendo por causa de uma imaginação excessiva. Coisas que não aconteceram, você está criando. O que pode acontecer Hum. em sua mente acontece em milhares de formatos diferentes e provavelmente nunca acontece. As coisas que você temia, provavelmente 99% delas nunca aconteceram. E é verdade, né? Acho que o medo é mais é aquela história da cobra, né? Da cobra e da corda, né? Tem um conto, né, que fala disso. E a gente acaba inventando muitas histórias na mente que, no final das contas, não é nada daquilo, né? A gente acaba vivenciando uma outra história, né? Então, a maioria dos nossos medos nunca vão acontecer, né? Provavelmente. A gente tem uma ideia, uma limitação do entendimento do que é o mundo, e a gente acha que a gente conhece o mundo inteiro. Tem uma história indiana para complementar os aspectos, tá? E um dos Material. aspectos que eu vou. E um dos aspectos que é usada dentro do Ayurveda e para a vida é essa que você está colocando agora, né? O medo muitas vezes é pelo desconhecido, porque a gente na verdade não sabe o que é aquilo. A gente acha que tem uma percepção do todo e não tem. Você já deve ter ouvido essa história, que é a história de quando eles colocam 4 cegos para tocar um elefante. Você já ouviu dessa história? Eu vi, é maravilhoso. E cada um toca uma parte do elefante. Só que você não vai ter a percepção nunca do elefante como um todo. Exato. É. Só que cada um vai ter um ponto de vista. Mas se você acha que aquele seu toque no rabo do elefante é o suficiente para conhecer o elefante, é justamente aí onde está o medo. É exatamente o que o Sadhguru estava falando. Sim. Porque você acha que o elefante é aquela coisinha comprida e você entendeu o elefante, só que você não entendeu o elefante. E aí a gente volta, eu adoro fazer esses links, aí a gente volta na ignorância, a gente volta naquilo que a gente acha que a gente é separado da natureza e nós não somos, né? Porque aí a gente vai criando as nossas ideias de mundo, porque a gente acha que a nossa ideia é a mais perfeita. Né? E é justamente por essas ideias e achar que o meu, é sempre o meu, né? Você já percebeu? O meu ponto de vista, o meu é sempre melhor. E é por isso que o mundo está assim, né? Porque as pessoas só falam do meu, as pessoas não falam do nós, né? Minhas práticas espirituais, né? As minhas crenças, a minha forma de alimentar, né? Não existe mais isso, né? Agora é o coletivo, né? É o que eu Sempre foi, faço na para verdade, mim, né? sempre foi, né? Mas eu acho que agora está tão mais evidente, né? Que o que eu faço aqui para mim vai afetar o todo mesmo, né? Só o fato da gente estar dentro de casa, a gente já está ajudando, né, o outro, já está afetando esse coletivo, né? É. O pessoal está falando para contar. A história é muito simples, gente. Eles colocam 4 cegos para tocar partes diferentes do elefante. Aí um toca a orelha, outro toca o pé, vamos dar um exemplo. Eu não lembro exatamente, mas não importa, é muito parecido. Outro toca a barriga e o outro toca somente o rabo. E aí ele pergunta, eles pedem para cada um explicar qual foi a sua sensação de tocar o elefante. Aí um fala, nossa, o que pega na orelha fala, nossa, o elefante tem orelhas grandes, né? Ele deve ser um animal grande para ter uma orelha desse tamanho. O outro toca o pé e fala, nossa, ele deve ser forte, olha o tamanho do pé dele. Outro toca a barriga e fala, nossa, que barriga grande, ele deve comer muito, né? Ele deve ter um gasto muito grande. E o outro toca o rabinho, ele fala, nossa, o elefante é tão pequenininho, né? E ele fala, nossa, o elefante é tão pequenininho, aquele que toca o rabo, tão fininho, né? E aí você fala, uai, cada um teve a percepção só, e ninguém teve a percepção do elefante como um todo. Porque o elefante realmente, ele tem um rabinho pequeno, aquele que tocou a barriga não vai ter noção disso. Aquele que tocou a pata não tem noção que o elefante é muito mais pesado do que ele imagina. Não, E e se aquele que todos tocou a orelha, e se todos eles se comunicassem, né, com a percepção de cada um, eles descobririam o elefante como um todo, né? A troca, né? Essa troca acontecer. Você falou um dos pontos principais
que eu estava falando até com a Sabrina hoje no carro, a gente estava escutando música e a gente estava falando sobre os DJs que a gente gosta de ouvir, né? Um DJ de verdade, tá, gente? DJ mesmo, sabe? Que toca, né? Que faz remix em música, que toca com grandes pessoas no mundo. E aí eu estava falando para eles de um DJ chamado KLJ, que eu estava vendo uma entrevista dele, que ele estava falando que ele não ouve nada do segmento dele, que é o rap, justamente porque ele quer ouvir todos os outros segmentos para poder trazer para aquele, e aí ele consegue entender o todo. Exatamente, a mesma coisa que a gente está falando. Se a conversa, se você vai estudar o yoga, não é só yoga, o yoga está em todo lugar, gente. O yoga só não está na Bhagavad Gita. O yoga está em todo lugar. É a própria vida, né? É a nossa vida, é o dia a dia, né? O yoga tá... O Ayurveda está... O yoga tá? Desculpa, cortou. O yoga, ele tá na nossa vida, né? Tá permeando tudo, qualquer coisa. Não tá no tapetinho, né? Nos asanas só, né? Simplesmente nos asanas. Tá em tudo. O Ayurveda não tá na Índia. O Ayurveda não é indiano. O Ayurveda é védico. Exato. A cultura védica, ela só nasceu naquele território que nós chamamos de Índia. A cultura védica não é indiana. Sabe? Quando as pessoas falam assim, yoga indiano, yoga isso, não, o yoga é tântrico. A origem dele é outra, sabe? O yoga é para todo mundo e qualquer um pode praticar o yoga. Qualquer um pode praticar o Ayurveda. Se a gente entender que a Ayurveda e yoga está em todo lugar, a mesma coisa do elefante. Se a gente conversa com as 4 percepções do elefante, a gente entende que é o elefante. Se você ouve somente uma percepção, você não entende o que é o elefante. Muito pelo contrário. É a mesma coisa que acontece no Ayurveda. Se você estuda somente um livro de Ayurveda, por mais que aquele livro seja completo, ele está defasado, ele é antigo. Se você não vai estudar outras coisas para complementar ele, o Ayurveda vai ficar pendente na sua vida. A mesma coisa do Yoga. No Yoga, então, é mais lindo, porque o Yoga ele já te dá como que deve ser a sua construção da sua prática. Por isso que você começa com mantra no Yoga, depois que você vai fazer asana, depois você vai fazer pranayama, depois você vai fazer bandha, depois você vai fazer meditação. Mas o objetivo final é a meditação. Exato. E ele tem a forma que você vai aprendendo. Exatamente. Aí você vai entendendo o yoga como um todo, são as suas diversas disciplinas ou formas de você ir aprendendo para entender o todo. Se você só faz meditação, você não entendeu como é o seu corpo no momento do asana. O momento do asana não é uma atividade física, é o momento que o seu corpo faz um yantra, um desenho geométrico das energias do seu corpo. Enquanto você está fazendo o seu asana, o teu corpo está formando um desenho. E esse desenho tem que vir para dentro da sua mente. Isso é yoga. Olha que coisa mais linda. Né? Teve uma pergunta aqui da Carla, mas a Ayurveda não é uma disciplina do yoga? Não. Yoga é yoga, Ayurveda é Ayurveda. Algumas pessoas até falam, são ciências irmãs, primos. Eu falo que são parentes próximos, né? Que tem algumas coisas que a gente linka o yoga ao Ayurveda, algumas coisas são diferentes, mas isso não é problema nenhum, sabe? Muito pelo contrário. Fonte, né? Vieram da mesma fonte, né? Então eles vão ter coisas parecidas, só que no seu desenvolvimento cada um foi se desenvolvendo de formas diferentes, né? Pode ser usado Ayurveda e Yoga junto? Eu não vejo problema nenhum. Vai mais depender do profissional, como ele vai entender no seu estudo isso, do que realmente existir uma técnica própria para juntar os dois. Isso não existe, né? Não existe mesmo. Elas são técnicas separadas que podem trabalhar em conjunto, assim como a astrologia, assim como o sânscrito, assim como o Vedanta, e assim vai embora. Sim. Bom, gente, eu acho que é isso, né, Eric? A gente conversou bastante. Acho que a gente pode combinar outras lives para quando quiser esses assuntos aí. Então, eu te agradeço muito pela presença, pela disponibilidade, por todos os esclarecimentos aí das emoções, de Ayurveda. A gente falou bastante coisa interessante. Vou gravar aqui, né, para as pessoas poderem assistir depois. E é isso, querido. Te agradeço muito. Eu que te agradeço pelo convite. Quando você quiser de novo, pode me chamar. A gente troca aquela ideia legal aí, né? Sim. E aí quem quiser me seguir aí, esse arroba é do Naradeva, aí pode me seguir pelo Naradeva mesmo, tem toda a equipe que toma conta do canal, mas é por aí que vocês conhecem mais não só do meu trabalho, mas de toda a equipe do Naradeva, essa família enorme,
que está em várias partes do Brasil hoje. Está todo mundo trabalhando firmemente aí nessa pandemia aí, auxiliando, fazendo live, fazendo congresso, fazendo o diabo a quatro. É isso aí, vamos que vamos. Então tá, manda um beijo para Sabrina, para Pode Devi, deixar. sim, e a gente vai se falando aí, então. Beijo, querida. Obrigado por todo mundo ter acompanhado até agora. Boa Beijo. noite para vocês. Se cuidem, por favor, saírem na Em rua. casa. Fiquem em casa o máximo possível que vocês conseguirem aí. E for sair na rua, tome todos os cuidados. É muito importante nesse momento. Sim, muito importante. Obrigada, Eric. Um beijo. Obrigado, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. É. Beijo.